disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como amava. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. E disse-lhe Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te tenho dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o que fora defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lençol. Muito bem, meus irmãos, irmãs e meus amigos, nós estamos diante de um texto longo. A vontade que a gente tem é de ler o capítulo inteiro para ficar gravado no nosso coração. Nós estamos diante de um texto de um dos milagres de Jesus, a ressurreição de Lázaro. E meus irmãos e meus amigos, quando Jesus ele sabe da enfermidade de Lázaro, das dificuldades em que Lázaro estava, mandaram a notícia para Jesus. Com certeza, o texto diz que Maria e Marta estavam sofrendo com aquela enfermidade, e portanto elas mandam avisar Jesus, sendo que depois que Jesus recebe a notícia, ele ainda passa 2 dias onde ele estava. Passados esses 2 dias, Jesus conversa com os discípulos e Jesus diz: olhem, essa enfermidade que Lázaro está passando é para que o nome de Deus seja glorificado. Eu quero tirar algumas lições desse texto nessa tarde e aplicar ao nosso coração. A primeira lição que nós aprendemos nesse texto, meus amigos, meus irmãos, é que Deus, ele não faz as coisas na nossa vida, ele não realiza a sua vontade em nossa vida, ele não vai fazer a sua vontade em nossa vida dentro do nosso tempo. Você quer hoje, Deus vai fazer hoje. Não, não é assim que funciona. Você pede uma coisa a Deus e Deus vai lhe dar hoje. Não, não é assim não. Deus, ele realiza as coisas em nossas vidas. Ele abre porta, ele fecha porta, ele cura, ele liberta, ele faz como ele quer, do jeito que ele quer e na hora que ele quer. O tempo é dele, quem faz é ele. E não nos cabe determinar o tempo em que Deus vai agir. Até porque a gente determinando ou não, Deus vai fazer como ele quer. Vez por outra eu vejo alguém pregando num púlpito e diz assim: eu determino em nome de Jesus. Não, a gente não pode determinar, porque nós não temos autoridade para determinar nada. Deus é quem faz o seu querer e o seu efetuar na hora que ele bem quer. E Deus, ele age do jeito que ele quer. No caso aqui, Jesus, ele ainda demora 2 dias. Ele poderia ter saído às pressas, correndo naquele momento, mas é Jesus que está dizendo, é Jesus que está demorando 2 dias. E você pense comigo que os amigos de Lázaro, as irmãs de Lázaro,
elas não entendem o porquê que Jesus se demora a chegar. É tanto que quando Jesus chega, ela diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E é assim que acontece com a gente. Então a primeira lição é com relação ao tempo. Não se preocupe, porque o tempo é de Deus. Deus é quem determina o tempo. Lá em Eclesiastes capítulo 3 diz que para todo propósito debaixo do céu há um tempo. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de se arrancar o que se plantou, tempo de costurar, tempo de rir, tempo de chorar, tempo de paz, tempo de guerra. Tem um tempo. E esse tempo ele não nos cabe. Esse tempo ele é controlado pelo Senhor Jesus. Ele é quem determina. E ela diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus diz: olhe, não se atribule não, porque o seu irmão há de ressuscitar. Aí ela diz: sim, Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar no grande dia, no dia do juízo, né? Jesus diz: não, você não está entendendo. Às vezes isso acontece com a gente no que diz respeito ao tempo, porque nós seres humanos, a gente é tendido a ser imediatista, a querer as coisas aqui e agora, sendo que com Deus não funciona assim. Se você está passando por algo, se você vivencia algo que você tem colocado diante do altar de Deus, diante da presença de Deus, é preciso que você saiba que as coisas elas podem acontecer a qualquer momento, mas essas dificuldades e essas lutas, elas são colocadas diante de Deus, e é Ele que vai dizer a hora que vai cessar, é Ele que vai dizer a hora que o vento vai parar, é Ele que vai dizer a hora que a enfermidade tem que ir embora. E é como diz o texto, operando Ele, ninguém pode impedir. Operando Ele, ninguém pode impedir. Então, a primeira lição é com relação ao tempo. Acalma o seu coração. Você que está ouvindo através da BBC FM, do Facebook, que tem orado, que tem colocado diante de Deus algo, acalma o seu coração, porque o tempo é de Deus. A segunda lição que eu quero tirar desse texto e aplicar ao nosso coração é que todas as coisas que acontecem na nossa vida, todas sem exceção, elas precisam ser para a glória, para a glorificação do nome de Jesus. O Senhor, Ele não vai fazer algo na nossa vida se não for para a glória dEle. Às vezes a gente se atribula com a enfermidade, e o ser humano, entre aspas, é normal. A gente fica atribulado, a gente fica desanimado. Às vezes é uma enfermidade, às vezes é um problema dentro do lar, às vezes é uma questão financeira, às vezes é uma questão na mente, uma ansiedade, uma depressão, ou sei lá o que é. O ser humano passa por tantas dificuldades, e em meio a todas essas dificuldades, muita gente perde a oportunidade de enxergar que todas essas coisas, elas têm um objetivo, têm um propósito. E que objetivo é esse? Que propósito é esse? Glorificar o nome de Deus, glorificar o nome de Jesus. E por que tem pessoas que morrem dentro de situações tão adversas? Às vezes uma depressão forte, às vezes uma dificuldade tão grande, e a pessoa... Olha, tem muita gente que tem dificuldade de reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Tem muita gente que tem dificuldade de glorificar a Deus. E aí surgem tantas dificuldades com o objetivo de alinhar essa pessoa até Deus, de mostrar o caminho da verdade através das dificuldades, e muitas vezes de glorificar Deus, aliás, quase sempre de glorificar Deus em suas vidas através das dificuldades, mas as pessoas não se atentam para isso. Esse texto deixa bem claro que a enfermidade e a morte de Lázaro não tinham outro motivo a não ser a glorificação do nome de Jesus.
O nome do Senhor Jesus foi glorificado por causa da ressurreição de Lázaro. O nome do Senhor Jesus, ele precisa ser glorificado na sua vida, no seu lar, nos seus relacionamentos, nos seus negócios. O nome de Jesus, ele tem que ser glorificado em nossas vidas, em todas as circunstâncias. E acredite nisso, não há dificuldade que não possa se transformar em um testemunho. A última lição que eu quero tirar desse texto, para finalizar, é que quando Jesus chega ali, Jesus manda tirar a pedra do túmulo, e a irmã de Lázaro diz: Senhor, já faz 4 dias que Lázaro foi sepultado, já cheira mal. E Jesus diz: tira a pedra. Existem situações nas nossas vidas, sonhos, que já foram sepultados. Você que está ouvindo o programa Voz Evangélica, talvez você seja alguém que já sepultou alguns sonhos, colocou dentro da gaveta. Algumas pessoas dizem: esse sonho não é mais possível. E talvez o seu sonho seja como Lázaro, já tenha sido sepultado. Talvez é a conversão de alguém que você vem orando há tanto tempo para essa pessoa se converter. Talvez é um milagre, eu não sei. Algo que você pede a Deus, e algumas pessoas, por não ter chegado, por não ter alcançado, talvez já não tem mais esperança. Eu estava ouvindo um testemunho do pastor Hernandes Dias Lopes. Ele disse que um médico muito famoso estava com seu filho enfermo, com uma doença gravíssima, e uma doença que não tinha cura dentro da ótica humana. E aquele médico, ele buscando através da ciência a cura para o seu filho, e muitos amigos médicos buscando, e o menino estava em coma, sofrendo há bastante tempo. E chegou um dia que aquele médico tomou uma decisão: desligar os aparelhos, deixar o seu filho descansar, já que há muito tempo o menino estava enfermo. Então ele decidiu que iria deixar o seu filho descansar. Desligou os aparelhos, fez o velório, fez o sepultamento. E quando ele vinha do cemitério para casa, um amigo dele, médico, mandou uma mensagem para ele. E ele abriu, e a mensagem dizia assim: o médico, amigo dele, muito alegre, muito entusiasmado, ele diz: olha, colega, nós acabamos de descobrir a cura para o seu filho. Ele baixou a cabeça e começou a chorar, porque o menino já estava sepultado. Perdeu a esperança. Existem muitas pessoas que no meio do caminho perdem a esperança, desistem. Eu tenho uma palavra para o seu coração nessa tarde. Deus manda dizer para você que não é tempo de desistir. Você tem que continuar. Você tem que prosseguir. Você não pode desistir. É como diz o hino. A irmã de Lázaro disse: Senhor, já está morto, já está sepultado há 4 dias, já está fedendo. Mas é Jesus que está dizendo: pode tirar a pedra aí da caverna, porque ele vai ressuscitar. Porque o Senhor Jesus, ele salva quem ele quer. O Senhor Jesus, ele cura quem ele quer. O Senhor Jesus, ele faz do jeito que ele quer. Ah, é porque a situação é difícil. Não existe situação difícil para Deus, não. Aliás, esse termo nem existe diante do Senhor Jesus. Ah, é porque é uma causa que não tem jeito. Não existe isso para Deus, e você precisa entender isso. É porque a situação realmente é uma situação insolúvel. Não existe diante de Jesus. Pode já ter sido sepultado. Nessa tarde é tarde em que Deus está
tirando da gaveta muitos sonhos. Louvado seja Deus. Deus está ressuscitando sonhos de pessoas nessa tarde. Sonhos estão sendo arrancados, estão sendo ressuscitados nessa tarde, porque o Senhor Jesus, Ele tem poder para fazer isso. Não importa se o sonho já entrou em estado de decomposição, se não há mais possibilidade de ressurreição, o Senhor Jesus, Ele haverá de fazer na sua vida para que o nome dEle seja glorificado. Louvado seja Deus. Então a última lição é esta: